Bem-vindos ao canal Além das Estrelas. Nesse vídeo de hoje, trazemos a você um dos casos mais famosos e intrigantes do Brasil, a Operação Prato. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Além das Estrelas e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A Operação Prato foi uma missão de investigação realizada pela Força Aérea Brasileira na região de Colares, no Pará, entre 1977 e 1978. Alô, capitão? Sim, sargento. Eu tô aqui com um vigia daquela olaria que fica ali perto do rio, e ele tá me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Tô aqui na cidade, vamos pegar um depoimento. Capitão, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir. Coloca ele então no rádio. Pois não, vou passar pra ele. Pode falar normalmente, me conta aquela história. Durante esse período, a região foi palco de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados e relatos de abduções e ataques de luzes estranhas por parte da população local. Esses eventos chamaram a atenção das autoridades e despertaram o interesse da comunidade científica e da ufologia. A Força Aérea Brasileira reconheceu a necessidade de investigar os avistamentos e os relatos alarmantes que ocorriam em Colares. Para isso, enviou uma equipe altamente qualificada, composta por militares, médicos, fotógrafos e outros especialistas, com o objetivo de coletar evidências, documentar os avistamentos e investigar os eventos extraordinários relatados pela população. A missão recebeu o nome de Operação Prato, em referência aos objetos em formato de prato frequentemente reportados. Apesar das evidências coletadas, os relatórios e documentos da Operação Prato foram mantidos em sigilo absoluto por muitos anos. Essa confidencialidade gerou especulações e teorias da conspiração em torno do caso, alimentando o interesse público e a curiosidade em relação aos eventos ocorridos em Colares. Posteriormente, alguns documentos classificados foram vazados, revelando detalhes fascinantes sobre os avistamentos e os esforços da equipe de investigação. Esses vazamentos contribuíram para o aumento do interesse público e abriram caminho para novas discussões e pesquisas sobre o assunto. No entanto, mesmo com essas revelações, a operação foi encerrada sem uma explicação definitiva para os fenômenos observados, deixando o caso Operação Prato como um enigma em aberto para a ufologia. Boa tarde, senhores. Boa tarde, capitão. Os senhores leram o meu último relatório? Lemos, capitão. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função para o senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. A falta de respostas concretas e a continuidade dos avistamentos de OVNIs em outras regiões do Brasil e do mundo mantém vivo o debate sobre a existência de vida extraterrestre e a natureza dos objetos misteriosos. A existência de teorias da conspiração em torno da Operação Prato está relacionada à suposta ocultação de informações por parte do governo. Essas teorias sugerem que o governo brasileiro teria escondido o caso e seus desdobramentos, possivelmente devido a razões políticas ou estratégicas. Existem várias especulações sobre os motivos pelos quais o governo teria mantido o sigilo em torno da Operação Prato. Uma das teorias sugere que a divulgação dos avistamentos de OVNIs e dos ataques das luzes desconhecidas poderiam causar pânico na população e gerar instabilidade social. Nesse sentido, o governo poderia ter optado por manter o caso em segredo para evitar um possível caos generalizado. Outra teoria sugere que o governo brasileiro teria feito um acordo de confidencialidade com outras nações ou entidades extraterrestres que estariam envolvidas nos avistamentos de OVNIs. De acordo com essa teoria, o governo estaria protegendo informações sensíveis e evitando a divulgação de detalhes que poderiam comprometer essas relações ou interesses estratégicos. Além disso, alguns argumentam que a Operação Prato teria revelado tecnologias avançadas e segredos militares relacionados aos OVNIs, o que poderia representar uma ameaça à segurança nacional. Nesse contexto, o governo poderia ter optado por manter o caso em sigilo para proteger esses segredos e evitar a divulgação de informações que poderiam ser exploradas por outras nações ou grupos. No entanto, é importante destacar que essas teorias são especulações e não há evidências concretas que comprovem o envolvimento do governo brasileiro em um suposto acobertamento.
A falta de transparência em relação à Operação Prato pode ser atribuída a uma variedade de fatores, como a sensibilidade das informações coletadas, a falta de consenso científico sobre o fenômeno dos OVNIs e a ausência de uma explicação conclusiva para os eventos ocorridos em Colares. É fundamental manter uma postura crítica e cautelosa ao analisar teorias da conspiração, buscando sempre fundamentar as conclusões em evidências sólidas e em análises científicas. A ufologia e o estudo dos OVNIs continuam sendo um campo de pesquisa desafiador, e é importante promover uma abordagem responsável e fundamentada para compreender esse fenômeno fascinante. O Irangê Holanda foi um dos principais investigadores e pesquisadores da Operação Prato. Nascido em 1946, Holanda era um militar da Aeronáutica Brasileira e foi designado para liderar a missão de investigação dos avistamentos de OVNIs na região de Colares, no Pará, entre 1977 e 1978. Durante a Operação Prato, Holanda desempenhou um papel fundamental na coleta de evidências e no registro dos avistamentos de OVNIs. Ele liderou uma equipe composta por militares, médicos, fotógrafos e outros especialistas, que trabalharam em estreita colaboração para documentar os eventos extraordinários relatados pela população local. Holanda conduziu entrevistas detalhadas com testemunhas oculares, registrando informações sobre as características dos OVNIs, os padrões de comportamento e os efeitos causados por eles. Ele também foi responsável por supervisionar a coleta de evidências fotográficas e filmagens dos avistamentos, que forneceram um respaldo visual aos relatos testemunhais. Após a conclusão da Operação Prato, Holanda continuou seu trabalho no campo da ufologia, dedicando-se a estudar e analisar os fenômenos relacionados aos OVNIs. Ele publicou diversos artigos e livros sobre o assunto, compartilhando suas descobertas e perspectivas com a comunidade científica e o público em geral. O Irangê Holanda foi um dos poucos pesquisadores que se dedicou ativamente a investigar e divulgar os eventos ocorridos em Colares. Seu trabalho contribuiu para lançar luz sobre o caso e estimular o debate sobre a presença de OVNIs no Brasil. Sua dedicação e liderança durante a Operação Prato são reconhecidas como uma importante contribuição para a ufologia brasileira. É importante ressaltar que as opiniões e conclusões de Irangê Holanda não são necessariamente representativas das visões ou posturas oficiais das Forças Armadas ou do governo brasileiro em relação aos avistamentos de OVNIs. Cada pesquisador e ufólogo possui sua própria abordagem e interpretação dos fenômenos observados, e o trabalho de Holanda representa uma perspectiva individual dentro do campo da ufologia. Alguns dias depois de o Irangê Holanda dar essa entrevista e contar toda a história, o coronel Holanda foi encontrado morto em casa. O que aconteceu foi o seguinte: o general estava com toda a sua família em casa, era uma casa de 2 andares. Após um tempo, as filhas do Holanda viu ele subindo para o 2º andar, pois sua família estava no 1º. Após muito tempo, uma das suas filhas perceberam que estava muito quieto, sendo assim subiram para ver o que estava acontecendo. Quando subiram, eles o encontraram morto pendurado pelo pescoço no banheiro pelo cinto do seu roupão de banho. Ele vinha sofrendo um processo depressivo que periodicamente se estabelecia de maneira mais acentuada há muitos anos. A Operação Prato continua sendo um dos casos mais emblemáticos e intrigantes da ufologia brasileira, despertando interesse e debates até os dias de hoje. A presença de OVNIs na região de Colares e os relatos de ataques das luzes desconhecidas deixaram uma marca duradoura na comunidade local e no imaginário popular. Encorajamos todos a explorarem o caso por conta própria, pesquisando e formando suas próprias opiniões sobre os eventos ocorridos em Colares. O mistério em torno da Operação Prato serve como um lembrete da vastidão do desconhecido e da importância de continuar investigando e buscando respostas para os fenômenos inexplicáveis que desafiam a nossa compreensão. Se vocês viram o vídeo até aqui, gostaríamos de saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que vocês pensam sobre esse ocorrido e a sua forma de pensar sobre o caso. Até o próximo vídeo. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos ou falam algo de que não estão autorizados a falar.